A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 3. Saía um rio do Éden. Autor Pedro Dong. Semana 4. A queda do homem. Quinta-feira. Ler com oração. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:13. A proteção de Deus. A partir de hoje vamos abordar o tema da semana, que descreve a situação da queda do homem. Leiamos. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. Quando o diabo, o inimigo de Deus, se aproxima do homem, é sempre por meio de uma dúvida sobre o falar do Senhor. Nada que seja verdadeiro, reto, claro, direto se relaciona com a serpente. Cuidado com as dúvidas. Satanás se aproxima de nós por meio delas. Quando a serpente apareceu a Eva, esta estava sozinha, sem a proteção de seu marido. Prezado leitor, não se exponha ao inimigo de Deus. Esteja sempre debaixo da proteção que o Senhor lhe concedeu, seja sob os líderes espirituais de sua igreja, seja sob seu marido, seja sob a comunhão protetora do próprio Deus. Tudo o que você for fazer na obra do Senhor, ao menor sinal de dúvida, tenha comunhão. Busque a proteção de Deus para a sua vida. E a melhor maneira de nos preservar nesse caminho é nos manter simples e puros em nosso viver na igreja. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. 2 Coríntios 11:3. Esse versículo explica muito bem a artimanha da serpente, o inimigo de Deus. Ele quer corromper sua mente e tirar sua simplicidade e pureza devidas a Deus. Faltando isso em nós, perderemos a proteção do Senhor e cairemos na armadilha do inimigo de Deus. Tudo que a serpente queria fazer no Éden era corromper a mente de Eva, porque a mente é a parte líder de nossa alma que a comanda. E a alma é onde está nossa personalidade. Uma vez que o inimigo de Deus consiga corromper nossa mente, ele corrompe nossa alma. E qual o primeiro passo estratégico de Satanás para conseguir esse feito? Colocar dúvida em sua mente. Se ele fizer isso, o efeito imediato será a perda de nossa simplicidade. E com esta vai-se também nossa pureza devida às coisas do Senhor. Ao menor sinal de questionamento de alguém que esteja a seu lado, você concordará. Quando a serpente diz a Eva que, se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos se abririam, isso não é algo positivo. Os olhos abertos nessa porção da palavra significam estar prontos para questionar a palavra de Deus e, de modo prático, prestar atenção aos possíveis erros dos irmãos e acusá-los. Isso é muito grave. Uma pessoa assim terá sempre algo a falar contra as pessoas e a palavra do Senhor. Por que nossos adolescentes ganham tanta bênção de Deus? É justamente devido à sua simplicidade, pureza e amor pela palavra. Nós adultos precisamos voltar a ser como uma criança, nunca perder a simplicidade e pureza devidas a Cristo. Na década de 1980, palavras negativas de alguns líderes estavam contaminando muitos jovens das igrejas do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Para tentar ajudá-los, comecei a ligar para vários e a visitá-los. Entretanto, de tanto ouvir muitas daquelas críticas e reclamações, percebi que eu mesmo havia sido contaminado.
E como percebi isso? Comecei a ficar muito crítico em relação às palavras ministradas pelo irmão Dong Yulan. Enquanto eu ouvia, pensava em minha mente: o irmão Dong não deveria usar esse termo. Esse termo pode dar a entender algo errado. O irmão Dong não deveria explicar esse versículo desse modo, deveria ser de outro. De tanto ajudar esses irmãos que haviam sido contaminados, comecei a ficar muito crítico. Foi assim que percebi o quanto a morte espiritual pode ser sutil. Em contato com ela, você pode ser, sem perceber, contaminado. Enquanto eu vivia esse conflito, observava os irmãos muito alegres à minha volta, desfrutando daquilo que ouviam. Somente eu estava com um semblante caído, com os olhos abertos para encontrar erros e problemas na palavra do Senhor. Chegou uma hora em que decidi dar um fim àquela situação. Pedi ao Senhor para me lavar e renovar, mas também percebi que leva tempo para livrar-se da morte. Não é o mesmo que pedir perdão por um furto. É bem mais profundo que isso. Levou meses para que eu realmente me sentisse liberto daquela situação. Por isso, meu encorajamento para os jovens é: não permita que o inimigo corrompa sua mente. Seja simples e puro. Ao menor sinal de dúvida quanto à palavra e crítica contra ela, diga para o inimigo de Deus: serpente, não me tente enganar. Eu sou 110% por Deus. Mantenhamos nosso coração simples e puro. Em realidade, o que acontece quando perdemos a simplicidade e pureza é que deixamos de ser o lugar de habitação de Deus. Isso está claramente explicitado no seguinte versículo: a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este: o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Isaías 66:2. Deus repousa no coração daqueles que se mantêm simples. Não sejamos como os discípulos que disputavam quem seria o maior ou o primeiro entre eles. Por isso, tenho insistido que os adultos precisam ter o coração simples e puro, como o dos adolescentes. Isso é sério. Se continuarmos complicados em nossa mente, com sentimento de disputa, lutando pela primazia, por lugar de destaque e por espaço na igreja, perderemos a oportunidade de ser descanso para o Senhor. Aquela pequena serpente do Éden se tornou um grande dragão no livro de Apocalipse. Aquela serpentezinha, aparentemente inocente no capítulo 3 de Gênesis, enganou Eva. E por ter enganado, ao longo das eras, tanta gente se afastou de Deus e viveu na carne, foi se alimentando dessas pessoas até se tornar esse grande dragão. Não seja você alimento do dragão. Viva no Espírito, não viva na carne. Marido e mulher devem viver em íntima comunhão, debaixo da proteção do Senhor. A Bíblia revela que a mulher é a parte mais frágil da relação. Por isso, Deus espera que o homem cumpra seu papel nessa união. O marido deve proteger sua esposa, tratá-la com dignidade, uma vez que ambos são herdeiros da mesma graça de vida. Se seguirmos assim, nós nos manteremos no caminho da simplicidade e pureza, seremos um agradável lugar de repouso para o Senhor e jamais estaremos desprotegidos. Louvado seja o Senhor! Agora anote, conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.